Hoje Provérbios 1, dia 1º, Provérbios 1. Tenha sempre esse costume de estar lendo o livro de Provérbios todos os dias, porque tem para cada dia do mês. Então nós vamos começar com o primeiro, tá? Vamos fazer a oração e depois nós vamos começar a leitura. Então vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que nós venhamos ter compreensão, entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. O Espírito Santo tem liberdade nesse momento para nos guiar e nos ensinar a Tua palavra. Amém, gente? Então, vamos lá. Provérbios 1, tá falando assim, ó, o princípio da sabedoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, entender os assuntos, os ensinos que produzem sabedoria. Então, os provérbios é para a gente aprender a viver uma vida inteligente e disciplinada. Então, disciplina é fazer todos os dias o que você tem para fazer, mesmo sem vontade. É a disciplina, e o provérbio nos ensina isso, né? Produz a sabedoria para desenvolver o caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa e com equidade e bom senso. Não é igualdade, equidade. Equidade é para uma pessoa uma medida, para outra é outra. Então, igualdade é todos iguais, né? Nivela todo mundo igual. Equidade é não, eu sei que alguém precisa mais, então ela precisa de mais ajuda. E aí chega ao mesmo nível. Então isso chama equidade. Para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Nós jovens principalmente, né? A Bíblia fala que nossas paixões são muito fortes, então nós precisamos de sabedoria, de juízo, de entendimento para poder guiar a nossa vida, principalmente na fase de adolescente, que é quando os nossos hormônios estão à flor da pele. Então ensinar o provérbios, ler o provérbios com os filhos, ou ler para si mesmo, é uma forma de ensino, uma forma de aprender como guiar a vida. Mesmo o sábio que lhe der ouvido, mesmo, paz do Senhor, Tássia, bom dia. Mesmo o sábio que lhes der ouvido, aumentará muito seu entendimento. Quem tem discernimento obterá clara orientação. Então, nós estamos aqui no Provérbios 1, verso 5, tá? Vamos para o 6 agora. Para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Olha isso aqui, acho que é o ponto principal do verso. Bom dia, Jennifer, paz do Senhor. O verso 7 que está falando assim, ó. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, como que eu começo a sabedoria? O princípio da sabedoria, temer a Deus. Temor a Deus não é ter medo de Deus. Eu amo ao Senhor e por amor a Ele eu obedeço a Tua palavra. Esse é o verdadeiro temor. Não é eu ter medo de Deus, é eu amá-lo. Então, porque eu amo, eu obedeço. E aí começa a sabedoria. Por que obedecer a Deus? Por Deus ser o nosso Criador, Ele sabe como nós funcionamos, aquilo que nós precisamos. Mesmo quando o pecado entrou e atrapalhou aquilo que Deus estava fazendo. Mesmo com o pecado que foi uma escolha de Adão, o Senhor sabe como nós funcionamos, sabe que nós precisamos desde lá do princípio. Jesus veio para resgatar isso para nós. Aquilo que Deus desenhou para nós lá no princípio foi quebrado por Adão, mas Jesus veio para nos resgatar, nos reconectar com o Senhor. Então, quando eu temo a Deus, eu obedeço a Deus, eu entendo, Ele nos criou, Ele é o Criador e Ele sabe como que eu funciono, o que eu preciso para viver, para ser feliz, para ser completo. Por mais que pareça no início, às vezes algumas coisas que o Senhor nos pede parece meio em contramão com o que o mundo está fazendo, geralmente mas quando nós obedecemos, nós vivemos. Então, é como um criador de um produto, Eu crio algo, um produto. Então, eu sei como que funciona melhor, porque foi eu que criei.
Então, como Deus que nos criou, Ele sabe como nós funcionamos. Então, a melhor fonte que nós podemos buscar para entender a vida, entender os processos que a gente passa, entender o momento que a gente está buscando em Deus. E quando eu busco o Senhor de coração, a Bíblia fala, quando buscar de todo o coração, que a motivação também conta, o Senhor vai nos guiar, vai nos ensinar o caminho. E quando obedecemos, nós avançamos, nós entendemos, nós temos felicidade. Eu já senti isso, às vezes eu fazer coisas que eu não queria fazer, mas por obediência ao Senhor fiz. E isso aí me trouxe uma paz de espírito, me trouxe uma felicidade. Então, nem sempre a gente vai querer obedecer. Mas quando eu entendo, não, é o melhor para mim, porque o Senhor me conhece. É a voz de Deus. É importante, né? O Provérbios, a Bíblia, nos ensina também, nos ajuda a identificar que é a voz de Deus. Eu preciso identificar, porque às vezes é só a voz da nossa mente. E por isso que é importante ler a Bíblia. Por quê? Porque Deus não vai contradizer a palavra dele. Então, quando é Deus que está falando, está de acordo com a Bíblia. Às vezes a nossa mente faz a gente viajar muito e não é Deus falando. Então, Deus sempre fala aquilo que está de acordo com a palavra dele. Por isso é importante a leitura bíblica diária, porque aí você vai conseguir identificar, não, Deus está falando comigo. E não fala assim, não é uma coisa assim, nossa, né? No coração, um sentimento que a gente tem, né? O espírito testifica no nosso espírito, como uma conversa. Você está conversando com uma pessoa, eu estou aqui conversando com vocês. É assim que Deus fala com a gente, na nossa medida. Então, leitura bíblica é o que eu gosto de ensinar, é o que eu gosto de falar para as pessoas, é o que eu faço na minha vida, para poder também identificar a voz de Deus, para a gente avançar, crescer. Crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Ele nos fez como uma semente, sêmen, e na barriga da mamãe, o bebezinho vai crescendo, depois nasce, se torna uma criança, um adulto. Então, crescimento faz parte do plano de Deus. Nós cristãos, ou quem não é cristão, está começando agora, nós temos que almejar, crescer na graça e no conhecimento de Deus, até a gente conseguir ajudar outras pessoas. Amém? Então nós devemos buscar isso, crescimento, e Provérbios também faz isso conosco. Vamos continuar. Advertência contra seduções. Está lá no verso 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não menospreze o ensino da tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos na tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem te seduzir, não permita. Aqui fala do conselho da mãe e do pai. Eu vim do núcleo que não tive muito conselho, mas eu tive muitas regras, mas não teve muito conselho. Mas gratidão a Deus que isso formou o meu caráter. Mas aí às vezes você pode pensar, não, minha mãe ou meu pai não tem nada para me passar. Mas você ainda assim deve honrar a eles, porque sua vida veio deles. Então a gente não deve desonrar os pais, porque desonra aos pais, desonra a liderança, quebra um princípio na nossa vida e nos impede de crescer. Então, mesmo que eu não, paz do Senhor, Jéssica, mesmo que eu não concorde com meus pais, com a forma que eu fui criada, eu preciso honrá-los. Eu não posso desonrá-los, porque a desonra quebra princípios e aí trava a nossa vida. Então, honrar os pais. Como que eu honro meu pai depois de estar casada, depois de já ter meus filhos, sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe, para quem já é mãe? Isso aí traz honra para os pais, mesmo que eles não te ensinaram, mas você procurou aprender. Então, meus pais não me ensinaram, mas agora eu tenho filhos e eu quero ensinar meus filhos. Eu quero ser essa pessoa que meu filho vai falar, não, minha mãe falou que é certo, entendeu? Eu preciso escutar a minha mãe. Então, eu não tive, mas eu quero passar para frente. Então, não repita, né? Um lembro que eu tenho da minha vida, os erros que eu sei que meus pais cometeram, eu não quero cometer, mas eu não desonro eles também. Gratidão a eles, porque me deram a vida, porque me ensinaram, formaram o meu caráter até aqui. Eu sei que dá para melhorar com o Senhor Jesus, mas desonra jamais. Não desonra os pais,
porque isso aí quebra princípio e é algo que Deus nos ensina, né? A honrar os pais para você ter longevidade na terra. Então a honra me faz avançar. Eu lembro no meu casamento, teve um momento, todo o meu casamento foi algo que o Senhor foi falando comigo e eu fui colocando. Teve um momento, depois dos votos e tal, que houve um momento de honra. E o Senhor já tinha falado comigo para me honrar meus pais, meu esposo, meu sogro e minha sogra e os nossos líderes. Então teve um momento ali no meu casamento que teve uma honra para os meus pais. E teve honra para os meus sogros e também para a liderança que nós estávamos debaixo na época. Então foi algo assim de Deus mesmo, ensinando. Eu não entendi muito, hoje eu já compreendo mais, mas é honrar. Para mim poder avançar, eu preciso honrar e muitas das vezes perdoar por eles não ter o entendimento, por fazer aquilo que estava na medida deles, e aí eu consegui avançar. Enquanto eu ficava só questionando, eu não conseguia andar para frente. Mas quando eu perdoei, eu falei assim, não, era a medida deles, era o que eles sabiam. Eu consegui perdoar, honrá-los, e hoje eu consigo seguir e ensinar meus filhos da maneira correta. Amém? Então é isso aqui que o Provérbios está falando, ouvir a mãe e o pai. Pai é a mãe que orientou. Que não orientou, então busque em Deus. Deus é pai. Ele é pai, papai. É muito diferente do nosso pai humano. Ele é um pai que nos compreende, ele é um pai que nos aceita, mas também é um pai que corrige, né? Que ele nos ensina o caminho correto. Então, às vezes eu não tive uma paternidade, eu não tive uma imagem de pai, mas Deus é pai e ele está pronto para nos curar de tudo aquilo que a gente não teve em casa. E nós devemos buscar essa cura e através da cura também levar para outras pessoas. Não repetir o erro, né? Não fazer por repetição. Eu sou curado, então eu quero levar cura para outras pessoas. Graças a Deus o Senhor me curou nessa área familiar e hoje eu posso falar, hoje eu posso ajudar outras pessoas numa área que tantos são feridos. Eu sei que a família fere, mas eu também sei que é lá que está a cura, é na família. Amém? Então vamos continuar aqui, senão vai ficar muito longa essa live. Verso 11, Provérbios 1, verso 11. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitamos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-nos vivo como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-lo por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos vasilhosos e encheremos nossa casa com tudo que roubamos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos partes iguais e o resultado de tudo o que tomamos. Filho meu, não siga por esse caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim é inútil estender a rede de caça, se as aves te observam. Da mesma maneira, as pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscada para sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso. A ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Isso aqui é muito forte. Você tem ambição, você querer enriquecer muito rápido ou de forma ilícita, é destruição, traz ruína. Por mais que aquilo, né, traz uma aparente vida boa, eu sei que o brasileiro tem uma ferida com dinheiro, porque nós fomos oprimidos durante muito tempo em relação ao dinheiro. Para o brasileiro conseguir subir de nível, ele precisa trabalhar muito, ralar muito, além do que em outros países as pessoas fazem. Então, nós temos meio que isso aí na nossa história, mas eu creio em nome de Jesus que vai mudar. Mas aqui o provérbio está nos ensinando, querer enriquecer muito rápido, querer enriquecer à custa de outros, roubando o outro, tirando o que é do outro, vai trazer ruína para a sua alma. Ainda que sua carne sinta prazer em ter, em obter, em gastar, em ostentar, a sua alma estará aflita.
Por quê? Porque você fez isso de forma ilícita, tá? Então o provérbio está ensinando isso. Isso aí gera morte. A gente não pode pensar só na nossa vida aqui carnal. Nós precisamos pensar na vida da alma, né? Para onde a minha alma vai. Não adianta eu ter as coisas e não ter paz de espírito. Você já teve algo, ou já comprou algo que no momento ali te trouxe muito prazer, mas depois começou a te dar muita dor de cabeça? Paz do Senhor, Sila. Já comprou algo que no momento que você comprou você ficou muito feliz, tá? Mas depois aquilo ali perdeu a importância. Então é porque isso aí é da carne, né? O prazer da carne. Há pessoas que têm que comprar toda semana para sentir um prazer, sentir uma felicidade ali maquiada, senão não vive. Por quê? Não tem prazer na alma, porque a alma é eterna, o prazer é na carne. Então aqui está falando, não faça isso. Ainda que isso te leve a ter um prazer, não faça, porque sua alma vai estar arruinada. Vamos continuar. Provérbios 1:20. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até, ó insensatos, até quando, ó insensatos, amarei a insensatez? E vós, zombadores, até quando terei prazer em zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, a minha exortação, e eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. A sabedoria clama em alta voz, a sabedoria está nos chamando para obter conhecimento, obter entendimento. Para quê? Para nós mesmos, para nossa vida ser melhor, para a gente crescer, para a gente entender os processos da vida. Deus que nos chama a buscar por sabedoria, buscar por conhecimento. E Ele nos deixou uma palavra, um livro de conhecimento, de sabedoria, porque Ele tem interesse que nós vamos ler e que nós vamos querer entender, querer ter sabedoria. Então ela clama, ela chama. Convertei, aí fala, né? Convertei a minha exortação e eu derramarei. Então, quando você busca de coração, o Senhor dá. Contudo, visto que vós convoquei ao arrependimento e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, então a sabedoria está chamando, mas ninguém quer, todo mundo desprezando. Em vez disso, rejeitasse todo o meu conselho, não aceitasse a minha repreensão, eu, da minha parte, zombarei da vossa desgraça e me rirei quando o terror se abater sobre vós. Então o Senhor está nos chamando, está nos ensinando, tá estendendo a mão para a gente buscar sabedoria, buscar conhecimento, para quando vier o dia mau, a gente ter o discernimento para poder sair, para aquilo, né, passar. Mas quando a gente não busca sabedoria, vai vir, o dia mau sempre vem. Com sabedoria a gente consegue, né, ressignificar que fala e prosseguir, mas muita gente cai aí, fica preso naquilo ali porque não tem sabedoria, e aqui tá falando que ela vai rir da gente porque nós não buscou, quando ela ofereceu ajuda, não buscou. 27. E vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, eu vindo em vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem. Então a tempestade vem para todos. O que é sabedoria? É o ensino, o conhecimento que eu tenho para sair fora da tempestade. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Mas Deus não força o ensino, em momento algum. O Senhor ensina aquele que quer. Quer sabedoria, quer conhecimento, o Senhor vai ensinar. Não quer, o Senhor não vai forçar, tá? O relacionamento com Deus é sempre recíproco, né? Eu quero, então Ele vai me dar. Eu não quero, Ele vai respeitar a minha vontade. Mas também eu não posso reclamar quando o dia mau chegar e eu não conseguir sair fora dele, porque eu não quis a orientação do Senhor. Vamos lá. Então suplicarão minha atenção, entretanto não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não hão de me encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Então não temer a Deus também um risco maior de quando acontecer algo ruim,
o Senhor não ouvir minha petição, porque eu não temo a Deus, eu não ouço, eu não quero saber dele, mas quando a coisa aperta eu vou lá e quero orientação do Senhor. Então, o princípio, temer a Deus. Teme a Deus, quer amar a Deus a ponto de obedecer a palavra de Deus. Então, quando eu passar por um momento difícil, ele vai ser o maior interessado em me ensinar a sair desse momento difícil, tá? Então, teme a Deus, porque há muitos benefícios por temer ao Senhor e ouvir a voz do Senhor. 30. Não desejaram receber o meu conselho, foram indiferentes à minha advertência, portanto comerão do fruto das suas decisões e atitudes. Sabe, no mundo tem, né, o dito popular, você colhe o que você planta, e é isso que o provérbio está falando. Minhas decisões, minhas atitudes, eu vou comer delas. Então, se eu quero um futuro diferente, eu preciso começar hoje a fazer diferente. Se eu estou vivendo uma vida num ciclo, todos os dias eu faço a mesma coisa, eu vou colher a mesma coisa lá para frente. Mas se eu quero algo diferente, eu preciso mudar a rota. E ninguém melhor do que Deus para nos ensinar a andar no caminho da verdade, para nos ensinar o que eu preciso fazer agora para colher lá na frente um fruto bom. Ainda que venha a tempestade, eu vou colher aquilo que eu plantei, tá? Então a gente precisa pedir Deus para nos ensinar, porque Ele já está lá no futuro. Nós estamos aqui no presente, o dia de hoje. Eu vivo um dia de cada vez. Não tem como eu adiantar meu futuro, não tem como viver 2 dias de uma vez. É um dia de cada vez. Então, para hoje, o que eu preciso para hoje? Mudar a minha rotina, mudar aquilo que o Senhor está falando ou que irá falar conosco. Para quê? Para lá na frente eu poder colher. 32. E também quando eu tomo decisões ruins, eu vou colher fruto dessas decisões ruins. 32. Pois a imprudência dos nécios os matará. É os novos, né? A imprudência. E o falso bem-estar dos insensatos levará à destruição. O que é falso bem-estar? A vida de aparência. Aparentemente eu estou bem. Para os outros eu mostro que eu estou bem. Mas isso aí traz destruição, porque eu estou vivendo uma mentira. Então eu preciso viver minha realidade, né? Eu trago a verdade. Qual que é a minha realidade? Eu preciso ser sincero com o Senhor, que isso é do coração. Eu preciso ser transparente com Deus. Senhor, eu estou nessa situação. Eu estou isso e aquilo. Mas eu não quero ficar nessa situação. Eu quero sair. E aí, quando eu temo a Deus, Ele é o maior interessado em nos tirar dessa situação. E no final fala, olha o último verso do Provérbios. Mas aquele que me der ouvidos, olha, que ouve ao Senhor, viverá em plena paz, mesmo passando por um momento difícil. Aqui eu estou acrescentando aqui, ó, mesmo que venha uma tempestade, se você está ouvindo o Senhor, você viverá em plena paz, seguro e sem temer o mal. Tá? E aí eu lembro da passagem onde Jesus envia os seus discípulos, fala com eles para atravessar para o outro lado do rio e vê uma tempestade. Será que Jesus não sabia que viria uma tempestade? E ele não estava com os discípulos, mas veio uma tempestade. E aí todo mundo ficou, né, não entendia muito, todo mundo ficou desesperado. Mas eles chegaram do lado, porque Jesus veio sobre as águas, acalmou os ventos. Então, quando eu sei que eu estou ouvindo a Deus, eu sei que eu estou obedecendo a Deus, o dia mal vem, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, eu tenho uma paz de espírito, entendeu? Eu fico em paz, eu consigo dormir na tempestade, como Jesus também dormiu no barco mediante a tempestade, porque ele estava totalmente conectado com Deus, né? O Espírito Santo fluindo dentro dele. Então ele não teme o dia mau. E é isso que está falando o último verso. Aquele que der ouvido ao Senhor viverá em plena paz. O que é plena paz? Mesmo em momentos difíceis, eu estou em paz, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Amém? Então esse foi o primeiro dia de Provérbios. Amanhã nós vamos ler o Provérbios 2 às 8 horas também, no mesmo horário aqui no meu perfil. Nós vamos estar lendo e comentando. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos fazer uma oração para a gente estar encerrando. E eu espero que você tenha aprendido um pouco com a palavra de Deus.
Então vamos entregar esse propósito e fazer oração também no final. Pai, obrigado por essa oportunidade. Abençoa cada pessoa que entrou, cada pessoa que vai ver depois. Que nós possamos adquirir sabedoria, que o Espírito do Senhor venha nos guiar durante o nosso dia, venha nos dar entendimento, compreensão, revelação daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Que nós venhamos ter a semente, né, o frutinho ali, a semente para a gente plantar e ter frutos de sabedoria na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém, gente? Paz do Senhor. Que Deus abençoe seu dia, que seja um dia próspero e que você ouça a voz do Espírito Santo.